Tem uma coisa que as mães pensam e falam com frequência, que é assim, quando o meu filho passa o dia na escola, aí quando eu pergunto o que ele aprendeu, ele fala nada. Então, se tem aquela sensação de que ele não está aprendendo nada, de que ele está estagnado. Eu vou falar o porquê que isso acontece neste vídeo e o que fazer para provar o contrário, porque realmente ele aprende, mas só que ele não está retendo este conteúdo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma frase muito comum e muito pertinente, não é mesmo? Bom, primeiramente, eu vou dar 3 razões aqui por que isso acontece. Uma das primeiras é o excesso de informação, é uma sobrecarga. Hoje em dia, o cérebro de crianças e adolescentes está sobrecarregado. Uma vez eu vi uma pesquisa, eu não lembro exatamente aonde, era uma constatação de que aos 9 anos, uma criança já recebeu mais informação do que uma pessoa na primeira metade do século passado viu a vida inteira. Assim, é muita coisa para processar. Então, é o dia inteiro sendo exposta a conteúdos dentro e fora da escola, sons, imagens, atividades, tudo muito rápido e tudo muito superficial, nada muito aprofundado. Então, é por isso que se aprende um pouco de tudo na escola e fora dela e se dá a impressão de que isso não aprende nada, porque tudo passa muito rápido, tudo passa com muita frequência. E não dá tempo de digerir nada. É como assim, você comer correndo, sabe? Quando você come correndo, você nem tem tempo de sentir o sabor das coisas, de ver os nutrientes, de refletir, de sentir o doce, o salgado, o amargo, o azedo. É a mesma coisa no aprendizado. É exatamente isso. E é aqui que entra o papel da família. E qual é o papel da família nesse aspecto? O conhecimento na família se transforma em compreensão. É uma maneira de refletir mais sobre este conteúdo. Entendeu? Tá gostando deste conteúdo? Olha, já dei uma razão, agora eu vou dar mais 2. Mas antes, ó, se tiver aqui embaixo escrito inscrever-se, já clica aqui, já se inscreve no canal para ter acesso aos outros vídeos, porque tá tudo muito junto e misturado. E aqui neste canal nós falamos de educação com propósito, principalmente educação domiciliar e como a família pode estar mais próxima da vida escolar de seus filhos. Então vamos para a segunda razão, é a falta de conexão com quem se aprende. Isso é uma coisa que não é só com criança e adolescente, isso é um ser humano em geral. A gente tende a aprender melhor aquilo com que a gente se conecta. Aquilo que a gente se conecta fica guardado. E o cérebro só guarda o que faz sentido para ele. Porque o cérebro é assim, o cérebro ele tenta sempre economizar energia. Se você estudar um pouquinho sobre o cérebro, você já vai aprender isso. Então, o que nesse caso economiza energia? É fazer sentido, é ter conexões, seja ela qual for. Então, se o aluno não entende por que aquilo importa, o conteúdo entra e sai, assim, aquela coisa, né, de entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, as crianças precisam sentir que aquilo que elas aprendem tem noção, tem relação com a vida real. Que a escola infelizmente, pouco faz isso, né? O sistema escolar, ele mudou muito pouco em décadas. Ele mudou muito pouquinho. Então, a mesma coisa que era no tempo, sei lá, dos nossos avós, dos bisavós das crianças de hoje, é praticamente a mesma coisa hoje, né? É um sistema centenário. Então, não há aquela ligação, não há aquela conexão. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. As crianças, elas precisam se conectar, além da vida real, precisam se conectar com os valores da família e com seus próprios sonhos. Então, um exemplo aqui. Aprender sobre o corpo humano faz sentido quando a família fala sobre cuidado e saúde, ou mesmo quando a escola fala sobre cuidado e saúde. Estudar história faz sentido quando ela entende que o mundo, né, o mundo tem uma narrativa maior e ela faz parte dessa narrativa. Todos nós fazemos parte dessa narrativa. Então, se fica uma coisa muito distante, a criança não vai. E o adolescente também, principalmente o adolescente. O adolescente questiona muito nessa fase para que serve aquilo que ele aprende na escola. Então, tudo isso se apaga, né? Não vai para a memória de longo prazo, fica lá na memória de curto prazo e com o tempo ela esquece. E
E a terceira razão é o aprendizado passivo. O que seria o aprendizado passivo? É você receber o conteúdo, é você receber aquilo e não transformar aquele conhecimento, não transformar aquilo em material, em prática, em algo que pode ser aplicado. Então fica... É só uma informação, não é nem um conhecimento, porque é só uma informação. Então assim, é como se fosse, por exemplo, você aprender na teoria, um tutorial assim de como andar de bicicleta e você não subir na bicicleta e praticar. Sabe? É mais ou menos a mesma coisa. Não faz sentido, né? Não faz sentido, por exemplo, você aprender culinária e não cozinhar. Você aprender um instrumento musical e não tocar um instrumento. Né? É mais ou menos assim que a escola funciona. É mais ou menos assim que muitos conteúdos na escola funcionam. Então, quando o estudo termina na explicação e não avança para a prática, a sensação é de vazio, de não aprender nada. Tá, ok, agora o que eu faço com isso? Entendeu? Então... É nesse momento que o after schooling, que a educação domiciliar pode mudar tudo. Porque você vai pegar aquele conteúdo que ele aprendeu e transformar ele na prática. Eu vou dar um exemplo aqui. O próprio corpo humano, que eu citei anteriormente, né? Você falar sobre cuidados, falar sobre saúde. Ou então, por exemplo, você falar em matemática e fazer uma receita juntos para ver as quantidades das coisas, ou então contar dinheiro, ou então ver quanto custa um determinado item em qualquer loja, pode ser no supermercado ou qualquer outra loja. Isso já tem uma conexão com a prática. Você vê que são coisas muito simples, são coisas muito corriqueiras, que faz parte da vida, só que a gente não relaciona o conteúdo lecionado na escola com essas coisas da vida real. Então, o que as famílias podem fazer, né? E aí nós vamos para a parte prática do negócio aqui que a gente está falando aqui todo o vídeo. O lar é o lugar da consolidação do aprendizado, ou seja, você não precisa, você mãe, você pai, não precisa ser professor de ninguém. Não, ele já tem os professores dele na escola. É só você transformar em uma conversa, estimulando a curiosidade e a reflexão, porque a curiosidade é algo que precisa ser estimulado na maioria das crianças. Algumas delas já são naturalmente curiosas, mas é uma minoria. A maioria precisa de estímulos e isso não torna ela pior. É porque o comum é que isso precisa ser estimulado. Então, 3 atividades práticas aqui, 3 coisas práticas que você pode fazer. Conversar sobre o dia, mas não conversar como é que foram as coisas. Porque você vai falar, o que você aprendeu, por exemplo, né? Como eu comecei o vídeo. Não aprendi nada. Foi legal. Sabe? De responder com monossílabos ou então com uma única palavra. Então você fala assim, o que chamou sua atenção hoje? Você percebeu a diferença? O que chamou sua atenção hoje na escola? Ela vai ser obrigada a responder algo. E não é apenas uma palavra, ela vai ter que responder no mínimo uma frase, né? Ajudar a criança a explicar, e o adolescente também a explicar. Então, pedir que ensine. Por exemplo, o que você tem para me ensinar hoje? Mesmo que de forma simples, tá? Não precisa ser uma coisa muito elaborada, não precisa ficar meia hora falando. Pode ser uma coisa de 1, 2 minutos, sabe? Explica o que você aprendeu. Alguma coisa que você aprendeu. E aí ele vai explicar o que aprendeu. E conectar com a vida real. Então, trazer o conteúdo do escolar dentro de casa através de receitas, através de notícias, através de, claro, notícias de acordo com a idade e, né, se fizer sentido, histórias da família, filmes, leituras, ou seja, tudo faz parte, tá tudo junto e misturado. Então, quando a criança percebe que o que ela aprende tem um valor ali na rotina de casa, o cérebro entende, o cérebro da criança vai entender que aquilo é importante. E aí isso vai ficar na memória. E aí vai ter essa sensação de que ela está aprendendo mais, certo? Então, esse é o ponto que eu queria falar hoje, porque, assim, é guiar sem sobrecarregar. Não é dar aulas em casa, é acompanhar. Entendeu? Não é estar perto, é perguntar, é não julgar. Então, na hora que ela estiver explicando, é falar, é só isso? Mas isso é tão simples. Mas isso eu já sabia. Não, demonstre interesse, né? Faça com que ela te ensine antes de mais nada. E quando ela percebe que o estudo não é apenas obrigação, ela, a parte do crescimento familiar, ela vai se envolver mais.
Então faça esse exercício, depois você vem aqui nos comentários e me conta como foi, tá bom? É isso.